Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Uma oportunidade de renda extra se tornou armadilha. Idosas denunciaram uma agência de modelos que prometia vagas em campanhas publicitárias. Elas terminaram sem contratos e com prejuízo financeiro. 5 suspeitos foram presos na zona oeste de São Paulo. Foi navegando em uma rede social que a senhora, que prefere não se identificar, viu o anúncio do que parecia ser uma oportunidade como modelo. Eu fiz um cadastro para modelos, pessoas a partir de 60 anos, para desfilar roupas, fazer comercial de cabelo e tal. Ela foi até o local, um escritório na capital paulista, onde eram realizados testes fotográficos. Eles me elogiaram muito, falou que eu não precisaria nem passar por teste, que meu perfil era ótimo, e que eu ia fazer dia 10 de fevereiro, teria um outro trabalho já certo para mim, num valor bem alto, 21 mil. Depois das primeiras fotos, as mulheres eram convencidas a tirar outras, que seriam enviadas para as empresas que estariam procurando modelos. Mas para isso, era cobrado um valor, tratado como um investimento, que seria compensado por contratos garantidos de trabalho. Eles falaram que era um investimento para a minha carreira. E propuseram que você pagasse quanto, de que jeito? 9 mil em 12 parcelas de 750. Uma denúncia levou a polícia ao local. Os investigadores encontraram contratos fraudulentos que eram feitos para justificar as cobranças de valores de até 10 mil reais, como agenciamento artístico. Mas essa não era a única maneira que a suposta agência ganhava dinheiro. Determinadas vítimas, às vezes, não tinham condições de pagar naquele momento. E aí até passavam cartões e também empréstimos. Com a facial das pessoas, teve uma vítima que nos procurou, que foi realizado um empréstimo em nome dela de 11 mil reais. 5 suspeitos tiveram as prisões preventivas decretadas e foram indiciados por associação criminosa e estelionato. A defesa deles não foi localizada. A polícia já ouviu os depoimentos de 4 vítimas e tenta localizar outras. Polícia Federal investiga aplicações do Fundo Rio Previdência no Banco Master. Em viagem ao Nordeste, Lula afirma que Banco Master causou prejuízo de mais de 40 bilhões de reais ao país. Rússia, Ucrânia e Estados Unidos se reúnem pela primeira vez para discutir o fim da guerra. Espanha recusa convite de Donald Trump para integrar o Conselho de Paz para Gaza. O alerta de autoridades americanas para forte nevasca e temperaturas que podem chegar a menos 45 graus. E o JR mostra a briga da tabela depois da 4ª rodada do Paulistão 2026. Oferecimento Bradesco. Precisou de dinheiro? Chama o Pix com crédito do Bradesco. Foi o olhar atento de uma moradora da Zona Oeste de São Paulo que evitou que uma idosa caísse no velho golpe do bilhete premiado. É um crime conhecido, mas que ainda assim segue fazendo vítimas em todo o país. A idosa caminha pela calçada. Do lado dela está uma das suspeitas. As duas param na esquina e começam a conversar. Em seguida, um homem se aproxima. Ele também faz parte do esquema, mas finge que o encontro é casual. O bate-papo se prolonga por alguns minutos, enquanto os estelionatários fecham o cerco para enganá-la com a história de um suposto bilhete de loteria premiado e a desculpa de que não seria possível sacar o dinheiro por algum problema pessoal. Esta mulher, que prefere não ser identificada, passava pelo local e percebeu algo estranho. Ao notarem que tinham sido identificados, o casal se afasta. Na hora que eu olhei, tinha um carro da polícia cruzando a rua. Aí eu comecei a gritar, pelo amor de Deus, para policial, para policial. Ela lembra que a idosa estava bastante confusa com a situação. Falou que era pra gente ir no banco, para eu entrar no carro. Falei, a senhora fica aqui que é golpe. Um dos suspeitos foi preso. Ele prestou depoimento e foi liberado.
Outros 3 que participaram da ação conseguiram escapar. E graças ao nível de atenção, cautela e cuidado que uma moradora teve por outra, a gente teve a prevenção de um delito e a prisão do criminoso. Segundo a polícia, todos fazem parte de uma quadrilha do Rio Grande do Sul que age em diferentes regiões do país. Cada um tem uma função na abordagem para dar credibilidade e ainda confundir a vítima. Por isso, quase sempre se aproximam de pessoas idosas. A orientação é desconfiar de promessas de ganho fácil e procurar a ajuda em caso de abordagem. A polícia ainda tenta identificar outros integrantes da quadrilha. Já tem a placa do veículo, já tem a imagem dos demais participantes e eu tenho certeza que com trabalho integrado, Polícia Militar e Polícia Civil, eles serão presos. O gelo que você usa em casa, no bar ou na praia pode esconder um grande risco à saúde. Olha só esse caso, Edu. No litoral de São Paulo, a polícia descobriu uma fábrica clandestina que produzia gelo em escala industrial, sem qualquer condição de higiene ou autorização. Isso nos fundos de uma casa de alto padrão. A mansão fica próxima de uma praia em Guarujá, litoral paulista. 2 andares, piscina e, nos fundos, uma fábrica clandestina de produção de gelo. Por fora tem até revestimento acústico e térmico. Dentro, os equipamentos parecem novos, mas o local tem muita sujeira e não possui alvará sanitário ou licença de funcionamento. A fábrica clandestina foi adaptada aqui no quintal da casa, onde seria uma área de lazer bem perto da piscina e de uma forma bem improvisada. Essa daqui é a máquina principal, é uma máquina industrial de produção de gelo e ela fica muito exposta, não tem nenhum local isolado. Aqui não tem porta, nada para área externa. E aqui, olha, no corredor da casa, a gente vê fezes de animal, de cachorro, e do lado, bem vizinho, um terreno baldio. 2 homens que estavam na casa foram presos em flagrante durante a operação. Uma arma foi apreendida. Eles confessaram aos investigadores que furtavam energia elétrica da companhia de luz e desviavam água clandestinamente da rede de abastecimento da rua. Ele não tem o certificado desse protocolo mínimo que ele deve respeitar, que tem um regramento muito rígido para garantir a potabilidade da água. Todos os equipamentos foram apreendidos. 1,5 toneladas do gelo, que já estava pronto para venda, será inutilizada. Agora a polícia vai investigar quais comércios compravam o gelo clandestino para revender. O gelo é um fator, é um vetor de contaminação muito ou tão grave, talvez até pior do que o próprio metanol que acabou sendo noticiado. Isso aqui é causa de morte, é causa de contaminação, perigosíssimo para a saúde, tanto que é apenado com a reclusão de 10 a 15 anos. No Rio de Janeiro, o suspeito de participar do assassinato de um comissário de polícia civil morreu hoje durante uma operação. Ele é apontado como o autor dos disparos que mataram o agente no dia 11 de janeiro. Uma força-tarefa tomou conta de Senador Camará, na zona oeste do Rio. Foram cerca de 200 agentes nas ruas da comunidade. O alvo era Lucas do Nascimento da Conceição, o Luquinha. Ele teria participado da morte do comissário de Polícia Civil, Paulo Vitor Silva Heitor, de 40 anos, durante uma tentativa de assalto no dia 11 de janeiro. Paulo Vitor ocupava o cargo mais elevado de agentes do Rio de Janeiro. O suspeito foi localizado em um prédio e morreu ao trocar tiros com a polícia. Segundo as investigações, Lucas já tinha mais de 20 anotações criminais e foi o autor dos disparos que mataram o policial civil. Outros 2 suspeitos de envolvimento no caso já tinham sido presos. Câmeras de segurança registraram o crime. O policial Paulo Vitor voltava de um bar com a mulher quando foi surpreendido por 2 assaltantes no bairro do Maracanã, na zona norte da cidade. De acordo com a polícia, Lucas desce da moto com a arma em punho. Ele corre e faz os disparos antes do agente tentar reagir. Depois, os criminosos fogem sem levar nada. A mulher do policial ficou ferida sem gravidade. Um policial que em toda operação se colocava à disposição para participar, para nos proteger e para tentar cumprir lá aquela nossa missão daquela operação específica. A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu que a morte de uma mulher no fim do ano passado não foi resultado de um acidente de trânsito, mas sim feminicídio. A vítima foi assassinada dentro do apartamento onde morava antes do namorado forjar uma batida numa rodovia.
Este é o último registro de Enay Amorim com vida no dia 13 de dezembro. A mulher estava no carro, ao lado do companheiro, chegando ao prédio onde moravam em Belo Horizonte. Horas mais tarde, as câmeras flagram Alisson Araújo novamente, agora arrastando o corpo de Enay até o veículo. Foi constatada ali a existência de sangue na porta, na maçaneta da porta de entrada, no chão da sala. Estou comprovado que aquele material genético de sangue era da vítima Enay. Segundo as investigações, Alisson colocou o corpo da mulher no banco do motorista e conduziu o veículo simulando que ela dirigia. Ao passar por um pedágio, a situação chamou a atenção da atendente. Foi ela quem chamou a polícia ao saber que o carro tinha invadido a contramão e batido de frente com um micro-ônibus. Alisson foi preso em flagrante no velório da vítima. A polícia identificou que havia lesões no corpo de Enay incompatíveis com o impacto da batida. Também foi comprovado que o homem alterou a cena do crime e tentou ocultar o feminicídio, forjando a morte da mulher. As investigações descobriram que Alisson era violento com Enay, com quem se relacionou por 1 ano. Este vídeo, gravado pela câmera da sala do apartamento do casal, flagrou um dos episódios de agressão em agosto do ano passado. Em nota, a defesa de Alisson afirmou que a versão apresentada pela polícia não reflete a realidade e que vai adotar todas as medidas cabíveis para que a verdade seja restabelecida. A Polícia Civil concluiu e indiciou o Alisson de Araújo Mesquita pelo crime de feminicídio, além da fraude processual. Um incêndio atingiu um prédio comercial na zona sul de Macapá, ainda de madrugada. Segundo os bombeiros, o local armazenava produtos inflamáveis, o que fez as chamas se espalharem rapidamente. Não houve feridos. 4 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas num grave acidente entre um caminhão e um carro no interior de Goiás. As causas da colisão ainda são investigadas. Um ônibus de turismo pegou fogo na BR-101 em Joinville, Santa Catarina. Equipes da PRF e dos bombeiros foram mobilizadas e as pistas foram interditadas por algumas horas. Não houve feridos. Um estudo do Amazon mapeou 77 milhões de hectares de áreas úmidas na Amazônia. Esse é um dos ecossistemas mais vulneráveis às alterações climáticas. Quase metade está fora de áreas de proteção. O presidente e ex-diretores do Rio Previdência foram alvos hoje de uma operação da Polícia Federal. Esse é um fundo que administra aposentadorias e pensões de servidores públicos do Rio de Janeiro. A PF investiga investimentos da instituição no Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central no fim do ano passado. Os agentes apreenderam documentos e computadores na sede do Rio Previdência, no centro do Rio. Na casa do presidente da instituição, Davis Marcon Antunes, os policiais encontraram R$7 mil, joias e cartões de crédito. Em carta enviada ao governador do Rio, Davis negou qualquer ilegalidade na gestão e pediu a exoneração do cargo. O pedido foi aceito pelo governador Cláudio Castro. Também houve buscas em endereços ligados a 2 ex-dirigentes do Rio Previdência. A ação faz parte de uma investigação da Polícia Federal sobre as aplicações feitas pela autarquia no Banco Master. Entre 2023 e 2024, foram aplicados R$970 milhões pelo órgão responsável por administrar aposentadorias e pensões de servidores públicos do Estado. Um relatório do Tribunal de Contas do Estado mostra que em maio do ano passado já havia alerta sobre o risco dos investimentos. Em julho, auditores constataram que 25% das aplicações do Rio Previdência estavam direcionadas ao Banco Master. Em outubro, o TCE determinou que a instituição deixasse de fazer outros investimentos no banco. Com a liquidação do Banco Master no mês seguinte, os recursos foram bloqueados. O Rio Previdência informou que a Justiça já garantiu a retenção dos R$970 milhões investidos pela autarquia em bens do Banco Master. A medida teve o objetivo de proteger servidores ativos, aposentados e pensionistas. A defesa de Daniel Vorcaro preferiu não se pronunciar.
Pessoas que assumiram esse risco ou aceitaram, assinaram, eles também podem ser responsabilizados. Cada um vai ser individualizado na sua pena. Eles podem responder criminalmente, civilmente, perder o cargo. Teria que analisar o caso concreto e a participação de cada pessoa. Ainda sobre o Banco Master, o liquidante da instituição financeira vai ter que comprovar a legalidade de 251 mil empréstimos consignados a beneficiários do INSS. No Supremo Tribunal Federal, integrantes da corte tentam convencer o relator do caso, o ministro Dias Toffoli, a enviar o processo para a primeira instância da Justiça. Diante das investigações sobre fraudes financeiras no Banco Master, o presidente do INSS, Gilberto Valler, participou de uma videoconferência com o ex-servidor designado pelo Banco Central como liquidante da instituição e do Will Bank, banco digital do Master. Na reunião de hoje, ficou definido que o liquidante vai ter que comprovar a regularidade de 251 mil contratos de empréstimos consignados feitos pela instituição. Caso a regularidade não seja comprovada, os valores retidos pelo INSS desde dezembro serão devolvidos aos beneficiários. Já na Procuradoria-Geral da República, foi arquivado um pedido de deputados para afastar o ministro Dias Toffoli do caso do Banco Master. Uma ala do STF defende que o retorno dos inquéritos à primeira instância da Justiça poderia estancar a crise. Ministros do Supremo agora tentam convencer Dias Toffoli a tomar a decisão o quanto antes. Em outra frente, o presidente do STF, Edson Fachin, não desistiu de implantar um código de conduta no Supremo. Fachin já tem o apoio de alguns ministros para levar a proposta ao plenário. Em nota divulgada ontem, Fachin afirmou que a corte se pauta pela guarda da Constituição, pelo devido processo legal, pelo contraditório e pela ampla defesa, como vem sendo feito no âmbito da Suprema Corte pelo ministro relator Dias Toffoli. E destaca que eventuais vícios ou irregularidades alegados serão examinados nos termos regimentais e processuais. O Supremo também divulgou nota para justificar o pagamento de diárias para seguranças que atuaram no Paraná, na região em que fica um resort que já pertenceu a 2 irmãos de Toffoli. O hotel teve como sócio um fundo de investimentos ligado à empresa Reag, que também é investigada no caso Master. Segundo a corte, os seguranças devem garantir a autonomia e imparcialidade dos ministros, que são alvos recorrentes de ameaças. Bom, sobre a liquidação extrajudicial do Will Bank, que foi anunciada na quarta-feira, o empresário Maurício Quadrado enviou uma nota aqui ao Jornal da Record para informar que nunca foi dono da instituição financeira. Segundo o Quadrado, também não procede a informação de que ele seria sócio oculto do Banco Master. Ele afirma que foi sócio do Master entre 2020 e 2024 e que nesse ano deixou o banco no mês de setembro. Ainda hoje, assaltantes invadem uma transportadora para roubar carga de celulares na Grande São Paulo. E veja também, São Paulo e Cruzeiro chegam à grande final da Copinha, que será neste domingo, com transmissão da Record, R7 e Record Plus. O São Paulo busca o 6º título da Copinha e quer a revanche contra o Cruzeiro depois de 19 anos. A primeira fase do Paulistão já está na metade. Faltam apenas 4 rodadas para definir os classificados para as quartas de final. Olha, o clássico Santos e Corinthians terminou empatado graças a um gol ali no finalzinho da partida. Bruno Lohance está com a gente porque esse jogo na Vila Belmiro teve de tudo, hein, amigo? Boa noite. Tudo. É do jeito que a gente gosta, né? Boa noite, Edu. Boa noite, Cris. Boa noite para você que acompanha o JR. Santos e Corinthians fizeram um clássico que todo torcedor gosta de ver. Os artilheiros Yuri Alberto e Gabigol balançaram as redes. Além dos gols, teve pênalti perdido e muita reclamação com a arbitragem. A festa na Vila Belmiro, no começo do jogo, já mostrava que não seria um clássico comum. Foram mais de 10 minutos de fogos de artifício sem parar. O Corinthians não se sentiu pressionado e teve a primeira chance de comemorar após o pênalti em Yuri Alberto. Só que o atacante chutou para fora. 4 minutos depois, Yuri Alberto se recuperou e deixou o Corinthians na frente. Mais uma para o Yuri, pé canhoto na bola! Mas, apesar da festa no início do jogo, o Santos reservou o melhor para o final. Aos 47 do segundo tempo, o árbitro marcou falta em Lautaro Dias.
houve muita reclamação dos corintianos com o árbitro. Eu acho que foi visível, né? O erro dele ali acabou prejudicando o resultado. Gabigol chutou forte e empatou o jogo. Gabriel partiu, bateu! E o que vale para mim é a luta, é a entrega. E então dentro de casa a gente não pode deixar escapar os pontos. O resultado não facilita a vida das duas equipes que ainda não têm a classificação garantida para a próxima fase. Mas o empate deixa o Santos com uma sensação de vitória. Já para o Corinthians, o sentimento é outro. Hoje poderia sair nossa segunda vitória. Seria uma vitória extremamente importante na cada adversário, um clássico. Hoje, a Federação Paulista de Futebol afastou o árbitro do jogo, Lucas Caneto Belotti. Agora, ele vai passar por um processo de reciclagem para poder voltar a apitar. Neste domingo, o Timão vai jogar contra o Velo Clube em Rio Claro, no interior paulista. A Record, o R7 e o Record Plus vão transmitir o jogo a partir das 8 da noite. Os campeonatos estaduais continuam a todo vapor. Pelo Paulistão, o Guarani conseguiu uma importante vitória fora de casa. Gabriel Mancha derrubou Mirandinha dentro da área. Guilherme Parede cobrou com categoria e garantiu a vitória do Guarani contra o Velo Clube. Em Ribeirão Preto, Patrick chutou cruzado e marcou o único gol do jogo para o Botafogo contra o Primavera. No Carioca, Léo David abriu o placar para o Nova Iguaçu contra o Fluminense. Mas, no segundo tempo, o tricolor virou o jogo com Serna e Everaldo. O Nova Iguaçu chegou a empatar com Jorge Pedra. Mas Serna pegou o rebote e marcou o segundo dele na partida. Final 3-2 Fluminense. Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro foi derrotado pelo Democrata. Wagner falhou no recuo de bola e Brian tocou por cobertura para dar a vitória ao time visitante. Eu volto daqui a pouco com a goleada do São Paulo e a classificação do clube para a final da Copinha. Veja a seguir. Polícia fecha a central de golpes telefônicos que funcionava em um dos principais centros financeiros de São Paulo. E ainda, menino de 5 anos, detido junto com o pai nos Estados Unidos, é levado para um centro de imigrantes. Autoridades americanas afirmam que a criança foi abandonada pela família. Estamos de volta para você saber que criminosos invadiram uma transportadora e fizeram funcionários reféns para roubar uma carga de celulares. Foi em Guarulhos, na Grande São Paulo. Esta é a 6ª vez que o gerente da transportadora é vítima das quadrilhas de roubo de carga. Com medo, ele prefere não ser identificado. Você passa um susto, você passa um medo. Parece que você fica com a voz, o grito dele dentro da sua cabeça. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que os criminosos chegam na empresa e rendem os empregados. Os assaltantes ficaram aqui na transportadora por quase meia hora. Eles procuravam produtos eletrônicos, principalmente celulares. 5 funcionários foram feitos reféns. Eles disseram que os criminosos faziam ameaças e eram muito agressivos. Era muito agressivo, ameaçando com armas. Um vizinho viu a ação e chamou a polícia. Investigadores e PMs chegaram à empresa e logo começaram as buscas pelos assaltantes. Um deles se escondeu embaixo do caminhão. Outro estava dentro de uma caixa d'água. 5 homens foram presos e um adolescente apreendido. Uma pistola roubada e uma arma falsa foram encontradas com os criminosos. A polícia investiga se outras pessoas participaram do assalto. A gente vai, no primeiro momento, tentar identificar esses outros autores e verificar se eles participaram ou não de outros crimes da mesma espécie aqui na região. Numa outra operação, a polícia encontrou cerca de 400 patinetes e bicicletas roubadas em um galpão na zona leste da capital paulista. Segundo a investigação, o local servia como base de distribuição dos produtos roubados. 5 pessoas foram presas por receptação. A investigação da morte de 3 pacientes na UTI de um hospital de Brasília traz novos detalhes da participação de uma das suspeitas.
De acordo com a investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, Amanda Rodrigues teria dado cobertura a Marcos Vinícius, o principal suspeito pelos crimes, enquanto ele injetava a medicação letal nos pacientes. E que as imagens e relatos descrevem que ela observava as injeções de perto, permanecia no local durante as reanimações sucessivas e interagia com risos, enquanto a vítima agonizava. Hoje, o advogado de Amanda negou que ela tivesse participação nos crimes e afirmou que ela pode ter sido vítima de Marcos Vinícius. A defesa diz que ela teve aceleração cardíaca ao receber uma injeção do técnico em enfermagem, quando esteve internada em razão de uma cirurgia bariátrica. O advogado disse que ela conheceu Marcos no início do ano passado e que chegou a ter um breve relacionamento com ele. Amanda é vítima de Marcos Vinícius, inclusive poderia hoje ser uma das mortas. O Conselho Regional de Enfermagem pode abrir um processo ético-profissional contra os três, mas ainda aguarda ter acesso ao inquérito. Já o hospital reforçou que a denúncia contra os enfermeiros foi feita pela própria instituição e que segue cooperando com as investigações. Além desse inquérito, existe outro que apura novas notificações feitas por parentes de pessoas que morreram na UTI do hospital, nas mesmas circunstâncias das mortes já investigadas. A defesa de Marcos disse que o procedimento tramita sob segredo de justiça, razão pela qual todos os esclarecimentos necessários estão sendo prestados exclusivamente às autoridades competentes. O advogado de Marcela Camille não respondeu aos nossos contatos. 2 tenistas estrangeiros que disputavam um torneio em Itajaí, Santa Catarina, foram presos por injúria racial. O gesto racista foi flagrado pela transmissão do torneio. Os tenistas são um venezuelano de 36 anos que imitou um macaco para os torcedores e um colombiano de 25, que teria atacado com xingamentos racistas um funcionário do clube, que organiza o campeonato. Os atletas foram presos em flagrante e encaminhados ao presídio de Itajaí. A organização do campeonato repudiou as atitudes dos tenistas e destacou a ação imediata da Polícia Militar. Já o clube, onde o evento acontece, disse que tomou todas as providências jurídicas necessárias para contribuir com a apuração dos fatos. Os tenistas passaram hoje por audiência de custódia. Eles foram soltos com tornozeleira eletrônica e vão responder o crime em liberdade. Os atletas estão impedidos de deixar o Brasil e tiveram os passaportes apreendidos. A defesa deles não foi localizada. A decisão da Copinha está definida. O Cruzeiro vai enfrentar o atual campeão São Paulo. Bruno Lohance de volta porque os dois times chegam invictos, né, na decisão. Campanhas perfeitas até aqui e essa invencibilidade vai acabar exatamente no domingo. Cruzeiro e São Paulo vão repetir o confronto de 2007. Há 19 anos, os mineiros foram campeões. Para chegar à decisão deste ano, o tricolor goleou a sensação do torneio. O São Paulo não deu chances ao Ibrachina. Jogando no Morumbis, a equipe goleou por 4-1. Atual campeão, o tricolor paulista chega à grande final com 7 vitórias e uma decisão por pênaltis contra o Red Bull Bragantino. O adversário da final será o Cruzeiro, que também está invicto na competição, com 8 vitórias em 8 jogos. Na única vez que se encontraram na decisão da Copinha, quem brilhou foi Rafael, que garantiu o título para os mineiros. Hoje, o goleiro é titular do Profissional do São Paulo. A final coloca São Paulo e Cruzeiro frente a frente depois de 19 anos. Em 2007, os mineiros venceram nos pênaltis e conquistaram o único título da competição. Agora, o São Paulo quer revanche, além do 6º troféu da Copinha. A chegar mais uma final de Copa São Paulo é um privilégio, né? Mais uma vez. Isso eu acho que consolida e reforça um trabalho significativo de todas as pessoas que integram hoje o Departamento de Futebol de Base lá em Cotia. Eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, um grande espetáculo. E aí eu acho que quem ganha com isso tudo é o torcedor, é o telespectador. Você vai acompanhar a final da maior competição de base do país neste domingo, a partir das 11 da manhã, na tela da Record, do R7 e do Record Plus.
O São Paulo comunicou hoje que Muricy Ramalho não é mais o coordenador técnico do time. Na mensagem divulgada nas redes sociais, Muricy alegou problemas de saúde para pedir demissão. Em um dos trechos, ele disse que a intensidade que o cargo exige é incompatível com o que pode oferecer no momento. Ele era coordenador técnico do São Paulo desde 2021, quando recebeu o convite do ex-presidente Júlio Casares, que renunciou ao cargo nessa semana. Cris, Edu. Obrigada, Bruno. Noticiário internacional: negociadores da Rússia e da Ucrânia se reúnem hoje e amanhã para discutir a posse de territórios em meio à guerra. Os Estados Unidos também participam dessas conversas, mas até o momento não há qualquer sinal de avanço para a paz. A cidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, foi o palco escolhido para o primeiro encontro entre os três países desde a invasão russa, há quase 4 anos. O principal tema da conversa é a disputa por territórios da Ucrânia. O impasse é o que atualmente trava qualquer acordo. Negociadores da Rússia, da Ucrânia e dos Estados Unidos voltam a se reunir neste sábado. Porém, até o momento, não há sinais de que Moscou ou Kiev vão ceder em suas posições para alcançar um acordo de paz. O porta-voz do Kremlin reafirmou hoje que a posição russa é clara. As tropas ucranianas precisam deixar a região de Donbás. Um dia depois de se reunir com Donald Trump, o presidente Volodymyr Zelensky confirmou que o tema é prioridade nas reuniões. Entre as terras que a Ucrânia teria que ceder se aceitasse a posição da Rússia, estão cerca de 20% de Donetsk. A região tem alta concentração de moradores que se consideram russos, mas ainda é controlada pelos ucranianos, que rejeitam entregar territórios que não foram conquistados em combate. Ontem, no avião a caminho dos Estados Unidos, Trump afirmou que acredita que Zelensky e Vladimir Putin estão prontos para um acordo. A primeira-ministra da Dinamarca desembarcou hoje na Groenlândia. A visita acontece depois do avanço das negociações sobre o território, que pode contar com um reforço de tropas americanas na região. Esse acordo, em negociação com os Estados Unidos, prevê a criação de bases estratégicas no Ártico, com o apoio da OTAN, a aliança militar que une Europa e Estados Unidos. O tratado também impede que países como Rússia e China explorem minerais raros na região. Os Estados Unidos realizaram mais um ataque a um barco no Oceano Pacífico. É a primeira ação contra embarcações desde a captura de Nicolás Maduro. As imagens do bombardeio a um suposto barco com drogas foram divulgadas pelo Comando do Sul, que atua na região. O ataque foi autorizado pelo Departamento de Guerra americano. 2 pessoas morreram, outro tripulante sobreviveu e foi resgatado pela Guarda Costeira. A Espanha rejeitou o convite do presidente Donald Trump para integrar o Conselho de Paz. Outros 25 países já aceitaram a proposta. O governo do primeiro-ministro Pedro Sánchez declarou que o país não terá assento no Conselho de Paz idealizado pelo presidente americano Donald Trump. A Espanha se junta a outras 5 nações que não aderiram ao grupo. Os líderes acreditam que o Conselho ignora o papel das Nações Unidas e pode piorar a instabilidade no Oriente Médio. Já o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, destacou que 25 países já aderiram ao Conselho de Paz, que inicialmente tem como foco a faixa de Gaza. Ontem, Trump retirou o convite que havia feito ao Canadá depois que o primeiro-ministro Mark Carney criticou as tarifas de importação do governo americano. Os integrantes do Conselho de Paz anunciaram que a passagem de Rafah, na fronteira do Egito com a faixa de Gaza, vai ser reaberta na semana que vem. A passagem está fechada desde 2024 para evitar a entrada de armamentos e terroristas no território. Segundo a imprensa internacional, o exército israelense já planeja uma fiscalização completa no local. O presidente Lula conversou por telefone com o presidente da Índia e também com o primeiro-ministro da Índia sobre o Conselho de Paz proposto por Donald Trump. O objetivo do Conselho é supervisionar a paz na faixa de Gaza e reconstruir o território palestino. Mas parte da comunidade internacional enxerga a iniciativa como uma tentativa de esvaziar a Organização das Nações Unidas.
A nota divulgada pelo Palácio do Planalto diz que os presidentes Lula e Xi Jinping destacaram que os dois países detêm papel central na defesa do multilateralismo, do direito internacional e do livre comércio, e reiteraram seu compromisso com o fortalecimento das Nações Unidas como caminho para a defesa da paz e da estabilidade no mundo. Na conversa de cerca de 45 minutos com o presidente chinês, Lula ainda afirmou que vai conceder isenção de algumas categorias de vistos de curta duração a cidadãos chineses. Na ligação com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, os dois líderes concordaram em priorizar a cooperação sobre minerais críticos e terras raras. A diplomacia brasileira avalia que ainda não é hora de dar uma resposta sobre o convite de Donald Trump. Lula deve continuar as conversas com outros líderes mundiais e buscar mais informações sobre o funcionamento do Conselho de Paz antes de definir um posicionamento. Em visita a Maceió, o presidente comentou hoje a liquidação do Banco Master. Lula afirmou que o banco causou um prejuízo de 40 bilhões de reais ao país. Durante evento na capital alagoana, o presidente comentou o impacto financeiro causado pelo Banco Master aos bancos públicos. Não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado enquanto tem um cidadão, sabe, do Banco Master que deu um golpe de mais de 40 bilhões de reais. O presidente ainda disse que o prejuízo vai recair sobre grandes instituições financeiras. Quem vai pagar é os bancos. É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica que vai pagar, é o Itaú, um cidadão que deu um desfalque de 40 bilhões nesse país. Então, companheiros, tem gente que defende, porque também está cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara nesse país. O evento marcou a entrega de 1.300 moradias do programa Minha Casa Minha Vida, além de ambulâncias do SAMU e unidades móveis para tratamento dentário. À tarde, o presidente Lula participou do encerramento do 14º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, aqui em Salvador. No discurso, Lula falou sobre o combate à violência contra a mulher e também criticou a ação dos Estados Unidos na Venezuela. Como é possível a falta de respeito à integridade territorial de um país? Não existe isso na América do Sul. A América do Sul é um território de paz. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Novas revelações sobre os técnicos de enfermagem suspeitos de provocar a morte de pacientes de um hospital particular do Distrito Federal. Uma das vítimas chegou a receber injeções de desinfetante na veia. Logo após as aplicações, eles ficam assistindo o monitor cardíaco zerar juntos. A história do agricultor de 48 anos, morto durante uma abordagem policial. Ele foi confundido com um foragido pelos militares e acabou baleado. Meu marido foi atingido e ele me disse: te deita, senão tu vai morrer. O desespero da família que viu tudo de perto. Foi brutal, foi desumano. Tem a estreia de João Liberato. O filho do apresentador Gugu vai aprender vivendo na pele o dia a dia de profissionais de televisão. Que invasão é essa, meu? Vamos fazer melhor? Quer ir lá no estúdio comigo? Vamos lá. Vamos lá? Tem adrenalina, desafios e muita emoção. Eu acho que ele vai ser que nem o pai. É no Domingo Espetacular, às 6 horas, logo após a 7 ao Caio. E essa história agora, hein? Um menino de 5 anos e o pai estão sob custódia do Serviço de Imigração no Texas. Os dois foram detidos ontem em Minnesota. A criança, identificada como Lian Conejo Ramos, voltava da escola na cidade de Minneapolis quando foi abordada pelos agentes de imigração. Eles disseram que o menino batia na porta de casa e que a mãe não respondeu. O Departamento de Segurança Interna afirma que o menino foi abandonado pela família assim que os agentes chegaram ao local. Marcos Charles, diretor do Serviço de Imigração e Alfândega, disse que a criança não era alvo da operação e que o pai dele, o equatoriano Adrian Conejo Arias, tentou fugir de carro, mas foi detido.
O advogado da família alega que eles chegaram aos Estados Unidos em 2024 com um pedido de asilo e que não fugiram dos agentes nem cometeram crime. A superintendente de escolas públicas da região afirmou que pai e filho têm a documentação em dia. Adrian e Liam foram levados da cidade de Minneapolis, em Minnesota, para um centro do Serviço de Imigração e Alfândega, em Dilley, no Texas, a mais de 2.000 quilômetros de distância. Os dois seguem detidos no local. Em visita à cidade de Minneapolis, o vice-presidente J.D. Vance defendeu a ação. Ele disse que agentes não poderiam deixar uma criança de 5 anos congelar na porta de casa. Na Inglaterra, o aeroporto de Heathrow acabou com um limite de 100 mililitros para líquidos na bagagem de mão. O aeroporto, um dos mais movimentados do mundo, passou a usar novos scanners de tomografia 3D. O equipamento inspeciona as malas sem a necessidade de retirar líquidos ou eletrônicos. Agora, os passageiros podem levar frascos de até 2 litros. A tecnologia deve agilizar o atendimento e reduzir filas. Autoridades americanas emitiram um alerta para boa parte dos Estados Unidos por causa de uma forte nevasca que vem aí. 170 milhões de pessoas podem ser afetadas. O Serviço Nacional de Meteorologia classificou a tempestade como severa e incomum. É a mais forte registrada nesta temporada desde o começo do inverno no hemisfério norte. Gelo, neve e frio extremo têm potencial destrutivo. Por isso, as autoridades pediram que as pessoas evitem sair de casa. Cerca de 30 estados estão na rota da nevasca. No norte do país, a neve é menos intensa, mas a temperatura pode chegar a 45 graus negativos. Aqui em Nova York, na costa leste dos Estados Unidos, a previsão é de muita neve. A expectativa é de mais de 30 centímetros de altura entre a noite de hoje e a próxima segunda-feira. O cenário é o mesmo para cidades como Washington e Boston. Para evitar o congelamento das estradas, funcionários do governo aplicaram uma mistura à base de sal no asfalto. As condições climáticas já afetam os aeroportos. Só hoje, cerca de 1.000 voos foram cancelados. E com medo de desabastecimento, moradores correram para os supermercados para garantir suprimentos para os próximos dias. Fim de semana chegando, Lidiane Sayuri está com a gente para responder a você como é que fica o tempo em todo o país. Oi, Lid, boa noite. Oi, Edu, olha, aquele cinturão de nuvens que mostramos a semana toda começa a perder força. Então, teremos tempo instável, mas o volume de água diminui. Boa noite a você. Cris, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. De olho no tempo para este sábado, Fortaleza vai amanhecer com sol entre nuvens. À tarde faz até 30 graus. Em São Paulo, pancadas de chuvas à tarde e à noite, faz até 26. Em Porto Velho, tempo abafado e máxima de 30 graus. O cinturão de nuvens que dominou a semana, chamado de Zacas, começa a perder força a partir de amanhã. Mesmo assim, ainda provoca chuvas significativas no sudeste. Nas imagens de satélite, já é possível ver a nebulosidade um pouco mais fraca. Neste sábado, os ventos úmidos do mar também provocam chuva no litoral do sudeste. Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, risco de alagamentos e deslizamentos. No sul e em parte do centro-oeste, tempo mais seco, quente e estável. Sábado à tarde em Porto Alegre com 32 graus. Em Belo Horizonte faz 24, 34 em Cuiabá. Em Manaus, 29 e até 33 em Teresina. Tempo delivery. O Antônio é de Aparecida de Goiânia, Goiás. Boa noite, Antônio. Até segunda você vai ter pancadas de chuva o dia todo. Máximas de 27 e de 28 graus. A Daniele é de Gravataí, Rio Grande do Sul. Oi, Daniele. Para você, tempo firme, com sol entre nuvens, mas sem chuva. À tarde, os termômetros variam entre 29 e 31 graus. Aproveite e já envie seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Edu, Cris. Valeu, Lidi. Uma sala comercial na Avenida Faria Lima, um dos endereços mais valorizados de São Paulo, era usada como central de golpes telefônicos. E olha, para confundir as investigações, essa quadrilha misturava cobranças ilegais com fraudes e ameaças às vítimas. A localização privilegiada foi escolhida justamente para disfarçar a ação criminosa.
Em um prédio envidraçado da Avenida Faria Lima, endereço de empresas, bancos e lojas de alto padrão, estava escondida a falsa central telefônica. No local, a polícia encontrou computadores e equipamentos usados pela quadrilha. Tentar ludibriar as investigações colocando endereços bons, como na Faria Lima, em prédios bem localizados, funcionários todos cadastrados, contratados com carteira de trabalho de uma forma toda regular. Depois de ter acesso aos dados pessoais, os golpistas entravam em contato com as vítimas com a falsa proposta de recuperação de crédito. Elas eram então convencidas a pagar valores que não deviam. E os criminosos tinham uma estratégia para confundir as investigações. Utilizavam fraude, extorsão e até ameaça para conseguir obter valores ilícitos. Ao mesmo tempo que também trabalhavam tendo valores de cobranças de valores lícitos. Então misturava, havia uma mescla entre valores lícitos e ilícitos. Os principais alvos eram idosos. Ameaçados de perder benefícios previdenciários e sociais, muitos acabam fazendo os depósitos exigidos pelos golpistas. As 4 mulheres presas pagaram fiança e foram liberadas. Outros 10 suspeitos foram levados à delegacia. 4 ficaram presos. Os demais prestaram depoimento e foram liberados. Uma empresária foi vítima de um sequestro relâmpago em Caldas Novas, Goiás. Ela só foi libertada depois de fazer transferências bancárias aos criminosos. A polícia conseguiu rastrear a conta e 5 suspeitos foram presos. Um deles foi detido enquanto tentava sacar o dinheiro do sequestro. O ataque foi flagrado por uma câmera de segurança. A mulher estava do lado de fora da empresa quando 2 criminosos se aproximam. Ela é agarrada e arrastada, tenta fugir e os 3 caem no chão. Na sequência, é colocada dentro do carro. A empresária, de 62 anos, ficou em poder dos criminosos por meia hora e só foi liberada depois de fazer transferências bancárias. Ela foi abandonada numa região próxima do local onde foi sequestrado, esse sequestro relâmpago, e prontamente foi então acionada a Polícia Militar. Bloqueios foram montados em todas as saídas de Caldas Novas, a 170 quilômetros de Goiânia. A partir da conta usada para receber o dinheiro da vítima, a polícia passou a monitorar as agências bancárias da cidade. Um dos envolvidos foi preso no momento em que tentava sacar o valor que seria dividido entre o grupo. Segundo testemunhas, ele usava uniforme de trabalho e usava uma bota suja de terra, numa tentativa de despistar a polícia. Além dele, outros 4 suspeitos foram presos. 2 revólveres falsos foram apreendidos. A empresária teve apenas ferimentos leves e já está em casa. Com a popularização do celular, os célebres orelhões, lembra deles? Aqueles telefones públicos que ficavam espalhados pelas ruas do país perderam espaço na vida dos brasileiros. Agora você me disse que vai ficar com saudade, porque os que ainda restam vão começar agora a ser retirados pelas concessionárias ainda esse mês. Os aparelhos vão ser mantidos apenas em cidades onde não há rede móvel disponível. Espalhados pela cidade, os orelhões faziam parte do cotidiano. As pessoas que não tinham condições de ter um telefone fixo que era muito caro, usavam os telefones, os orelhões. Com a popularização do celular, foram caindo em desuso. Atualmente, já viraram até itens de colecionador. Rivaldo tem mais de 30 mil cartões telefônicos. Congresso Nacional, o MASP aqui de São Paulo, o Aleijadinho. Esses cartões eu tenho aí, como você vai ver, são cartão raro, custa R$1.000, custa 600. Os orelhões deixaram de ser uma obrigação das empresas de telefonia por causa do fim dos contratos de concessão das linhas fixas. Em 2020, eram mais de 200 mil no país. Hoje, restam cerca de 38 mil. A partir deste ano, as empresas de telefonia começam a retirar pouco a pouco os orelhões. Até 2028, cerca de 9 mil aparelhos vão permanecer em funcionamento em regiões sem cobertura de celular. Para o restante do país, o som tão familiar do telefone público deve ficar apenas na lembrança. Então, acho que algumas localidades deveriam conter os orelhões ainda. Não na rua, mas na estação do metrô, né? Porque a gente nunca sabe. Existe o saudosismo, né, do orelhão, que nós usamos tanto, eu principalmente, mas eu acho que é nova era.
A responsabilidade pela retirada e destinação dos orelhões é das operadoras. Parte dos equipamentos deve ser encaminhada para a sucata e parte para colecionadores. A agência avalia notificar as empresas para que apresente um cronograma para a retirada daqueles orelhões não mais obrigatórios, até por conta das diversas demandas que a agência tem recebido nos últimos tempos. Em Itu, no interior de São Paulo, o orelhão virou ponto turístico e vai permanecer. Em outras partes do mundo, telefones públicos ganharam nova função. Na Inglaterra, as famosas cabines vermelhas se tornaram mini-bibliotecas, pontos de recarga de celulares e guardam até desfibriladores para emergências. O Japão, conhecido pelos avanços tecnológicos, ainda mantém os telefones públicos. Saiba o porquê com a correspondente Silvia Kikuchi. 2011. Um forte terremoto atinge o Japão. E em poucos minutos, a comunicação por celular entra em colapso. Mas um som velho conhecido se manteve firme. O sinal de linha do telefone público. Naquele dia, em várias regiões, essas cabines foram fundamentais para pedir socorro, para dar notícias. Tudo de graça. 15 anos depois, o Japão segue como vitrine do futuro. E ainda assim, mantém esse plano B em funcionamento. As cabines continuam em pontos estratégicos, como estações de trem, prédios públicos e ruas. Não por saudosismo, por segurança. Em desastres, a telefonia móvel não falha só por falta de energia. Ela congestiona também porque milhões de pessoas tentam se comunicar ao mesmo tempo. E esses telefones permitem fazer chamadas para os familiares, a polícia e os bombeiros, mesmo quando o acesso pelo celular fica difícil. Eu sou professor. Meus alunos não podem levar o celular para a escola. Em alguma emergência, é bom saber que eles podem recorrer ao telefone público para pedir ajuda. Num país que parece viver no futuro, o telefone público ainda lembra uma regra simples. Em crise, o que salva é o que funciona. Boa. Eles até podem ir embora, mas a gente vai continuar falando que caiu a ficha. E você vai ter que explicar para o seu neto o que era um orelhão. Vamos fazer isso. Jornal da Record volta 00:30, viu? As reportagens dessa edição você assiste no Record Plus em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Você fica agora com a novela Mãe. E logo depois de Reis tem Chamas do Destino. Não perca. Ótima noite para você. Te vejo no domingo. Boa noite. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.